Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje vamos falar sobre suicídio. É o suicídio um ato de coragem? Pergunta alguém. Alguém perguntou e disse: sempre ouvi dizer que era um ato de coragem, mas eu não tenho coragem. Vejam, tema muito delicado, por isso nem vou colocar aquela música de fundo, que é para ouvirem com muita atenção. Então a pessoa vem aqui à Terra, está com uma vida difícil, começou a ter problemas, provações que não estava à espera, o seu negócio faliu, tinha uma vida boa, de repente algo não correu bem, a pessoa diz: não era esta a vida que eu queria para mim. Não era, eu queria tudo perfeito, eu queria tudo bom, queria não ter dores, queria ser... Pronto, queria que algo fosse diferente. Então eu vou carregar aqui no botão suicídio, vou pensar numa forma, blá, blá, e vou-me mandar de uma ponta ou assim, vou escolher um método e vou sair desta vida porque esta não está a correr como eu quero. Isso pode acontecer. Também pode acontecer outras situações. Aquela situação do homem que a mulher morre, ele entra em depressão profunda, ele não aguenta a solidão e resolve, para ir ter com a mulher que morreu, com a esposa, vai se suicidar. Depois existem outras causas, crianças, etc. As causas das crianças são as mais complicadas. São aquelas que acontecem, mães que eu já assisti, que não sabiam de nada. Estas são as piores de todas. A mãe que não sabe de nada, não vê problema nenhum com o filho, e o filho suicida-se. Sem explicação, sem nada, sem haver um problema, sem haver uma doença, sem haver nada. Esses casos são bem complicados. Agora, não vamos olhar para o passado, vamos olhar para o futuro. E sobre o futuro eu vou-vos falar de alguns casos. Quando a pessoa pensa: minha vida não está a correr tão bem, então eu vou-me suicidar. Porque aí eu vou para o outro lado. Ela pensa assim: vou para um sítio em que a vida me vai correr melhor. Vejam. Em que a vida me vai correr melhor. Ela não faz ideia do que é que se está a meter. Noutros casos, a pessoa está com depressão profunda, não está a conseguir lidar com esta situação porque algo aconteceu. E resolve se suicidar porque não está simplesmente a aguentar isto aqui chamado planeta Terra. E ainda há o terceiro caso daquela pessoa que tem tudo, que é o caso da Suécia, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo, que tem, as pessoas são felizes, têm tudo. E por terem tudo, têm a maior taxa de suicídios, vejam. A maior taxa de suicídios, as pessoas têm uma boa casa, têm uma paisagem linda, vivem como se fosse no paraíso. Então vão lá, chegam aos 50, 60 anos, e elas estão tão bem na vida que já não esperam mais nada da vida. Então resolvem, um dia pegam o dinheiro, vão a um hotel na Suécia. Um hotel assim daqueles bem grandes. E lá do quarto do seu hotel tomam-se o champanhe. Vejam bem que chique, suicídio chique. E depois sabem que têm tudo. E então, o que é que elas fazem? Suicidam-se. Então, mais depressa se suicida alguém que tenha tudo do que alguém que não tenha nada. Porque aqueles que estão lá em África a sofrer para beber água, para comer, estão a lutar pela vida. Aqueles que estão no Brasil, nas favelas, a passar uma vida miserável, estão a lutar pela vida. Ou os que não estão nas favelas, mas estão com um problema difícil. Então eu hoje vou falar de uma forma bem transversal sobre este tema, que é um tema muito, muito, muito sensível. O que é que acontece quando a pessoa se suicida? O que é que acontece? A pessoa não sabe. E eu vou explicar. E vou recomendar que vejam um filme que é A História de Erika. Porque aqui em Portugal houve um ator com 50 anos, com menos de 50 anos, bonito, com uma família com 5 filhos, que teve um problema qualquer financeiro, nem sei bem qual foi, ou foram alguns problemas. A sua vida estava ótima e ele simplesmente não aceitava que as coisas fossem naquele rumo, porque se endividou e resolveu se suicidar, deixando 5 filhos e a mulher, e sendo um homem
bonito e amado. E se esse homem tivesse visto a história de Erika, que está lá embaixo, e que eu recomendo a todos que vejam, é um dos vídeos que está no meu canal, nesse canal aí, a história de Erika, ele provavelmente não tinha feito isso. Porque a história de Erika é uma história de coragem. Aquela pessoa que perguntou se o suicida é corajoso, não. O suicida é sempre um covarde. É sempre alguém que não está a aguentar. Todos nós passamos por isso, por situações na vida que não conseguimos aguentar. Eu posso garantir que quando era bem pequenino eu tinha dores de dentes tão horríveis que eu juro que se estivesse a morar num andar alto eu mandava-me lá de cima só para fugir daquelas dores. Eram dores horríveis. Eu não aguentava as dores. Mas isso fazia parte do meu karma. Tive que passar por elas. E outras dores ao longo da vida surgiram. E nós temos dores. A história de Erika é provavelmente a melhor história que eu encontrei para contar, sendo ela verídica. É a história de uma mãe que tinha 2 filhos e morava com a sua mãe no Brasil e que há 2 anos atrás ela tinha um filho com 5 anos, uma filha com 13, lindos. Há 2 anos atrás ela estava dentro de casa, ouviu um barulho assim estranho, assim parecia um tremor de terra, mas não era. Era uma enxurrada, era uma avalanche de lama. E ela tentou perceber o que era aquilo e, antes dela ter tempo para o que fosse, essa enxurrada gigantesca de lama levou a casa dela, levou a mãe dela, levou ela, levou os filhos dela. Um com 5 e outro com 13 anos. Então morreram todos afogados, menos ela que ficou pendurada numa árvore por obra divina e por ter feito umas quantas orações. Ela perdeu tudo nesse dia. Perdeu a casa, perdeu a mãe, perdeu os 2 filhos. A história dos pormenores dos filhos é bem angustiante. Foi muito difícil para mim narrar essa história. Ela perdeu literalmente tudo. Perdeu a roupa do corpo, porque foi parar ao hospital e a roupa estava estragada. Tiveram que tirar a roupa, ela ficou de cuecas e nem sapatos ela tinha. Entretanto, quando o marido chegou, viu e atribuiu-lhe a responsabilidade por ter perdido os 2 filhos e a casa. E ela sentiu novamente essa dor. E é uma história muito dolorosa. E ela conseguiu superar tudo isso, apesar da dor horrível. Imaginem, de perder um filho com 5 anos e uma filha com 13. Isso seria pior do que perder um braço, ou uma perna, ou as 2 pernas, nem sei. Mas ela conseguiu superar através da fé. Então, se você está com um problema, se alguém que você conhece está com um problema e está a ponderar o suicídio, eu vou explicar o que acontece. Porque, felizmente ou infelizmente, eu sei de casos reais e relatos reais de suicidas. Há muitos relatos. Um dos que mais me impressionou foi um homem que, sob psicografia, lá no outro plano, narrou toda a história do seu suicídio. Ele chegou ao pé de uma ponte, e começou a olhar para baixo. Ele já andava a investigar um método. O suicida vai investigar uma forma de se suicidar. Uns procuram a forma mais confortável, tipo em casa, deitados, com comprimidos, algo assim do género, e pensam, isto ao menos não é doloroso. Outros procuram uma forma bem rápida. Esse olhou e pensou assim, se eu me mandar desta ponte, cair naquela água, é impossível que eu sobreviva, porque lá embaixo tem rochas. Então, se me mandar desta ponte, eu sou inteligente. Eu caio nas rochas e, puf, o meu corpo vai se despedaçar. Então, não há forma de eu sobreviver. Então, é uma fuga. O suicídio é uma fuga. Nós estamos aqui nesta prisão chamada Terra, com aqueles problemas inertes a essa prisão, e a fuga é o suicídio. É um escape, é uma abertura. As pessoas pensam, que é uma fuga. Então ele pensava que era uma fuga também, porque a sua vida obviamente não estava a correr bem. Ele resolveu se mandar dessa ponte, porque ele fez as contas e pensou, eu vou bater nas rochas e morro e vou lá
Das duas, uma. Ou ele ia para outro plano, melhor do que este, ou então ele desaparecia e nunca mais sofria. Vejam, fantástico, era bom. Não é nada disso que acontece. O que acontece é o seguinte: ele mandou-se da ponte, ele viu, a primeira coisa que ele sentiu, logo, assim que se mandou, foi o arrependimento instantâneo. É assim que você pensa fazer isso, ou vai fazer isso, que infelizmente muita gente faz. A primeira coisa que acontece é o arrependimento imediato. Logo a seguir, ele bateu na água, entrou na água e foi-se despedaçar nas rochas. Então ele contou que estava à espera de uma morte rápida. Mas a morte não foi tão rápida assim. Ele contou que se viu entrar dentro da água, como que em câmara lenta. Viu os seus ossos a partir. Ele sentiu a dor das costelas a quebrar e a perfurar os seus pulmões. Ele sentiu as pernas a bater também nas rochas e a dor excruciante, que parecia nunca mais acabar. Sentiu a água entrar-lhe pelo peito, a asfixiá-lo. Sentiu a sensação de afogamento horrível, que demorou muito mais tempo do que ele pensava. E a razão para esse tempo é que o corpo não estava preparado para morrer. Deus não deu ordem para ele morrer. O universo, ele tentou lutar contra o universo. E quando isso acontece, o universo fica muito zangado. O universo não desculpa. Então ele sentiu aquelas dores todas durante ele disse que seria o equivalente a 1 minuto ou 2 de dor excruciante, ainda sentindo a cabeça a abrir, aqueles ossos todos a partir. E quando finalmente ele pensou que ia passar essa dor, o que é que aconteceu? Isto é o que muita gente não sabe, o efeito loop. Ele, em vez de pular lá para cima ou para outro plano, ele voltou-se a ver a saltar da ponte novamente. Então todo aquele horror que seria, ele pensava que eram só uns segundos, a 1 segundo ou 2, não, voltou ao início. Ele voltou-se a ver a saltar da ponte, o medo, aquele arrependimento, a dizer não, e voltou a entrar dentro da água. Vejam, horrível. E voltou a sentir a água, o impacto e as rochas e aquela dor novamente no corpo todo. E ele disse que sentiu isso repetidas vezes. Ele disse que perdeu a conta. Ele diz que na cabeça dele seria o equivalente a estar 1 semana em loop, sempre a sentir aquela dor que é a revolta do universo contra nós, contra aquele suicídio premeditado, com dor. Então você pense bem, se estiver a pensar que se suicida e vai-se embora, desaparece, isso não é possível. Não é possível porque o que Deus cria, nós não conseguimos descriar. É como quando matamos alguém. A gente vai ali e mata uma pessoa. Ela não morre. O corpo morre. Mas o corpo morre e ela continua viva logo de seguida. Então nós só estamos a fazer uma interferência no universo. Então ele continua a contar a história. Depois daquelas dores horríveis que ele narrou essa história, ele foi parar ao umbral e esteve num sítio de penitência. O umbral é o equivalente a esta terra, mas 1000 vezes pior. Portanto, não tem alimentos, não tem amigos, não tem nada, só existe, é o campo do sofrimento máximo. Imagine você não tem ninguém, está no escuro, não tem luz sequer, é extremamente assustador. E vive ali durante uns tempos. O tempo que a pessoa vai ficar ali bem, isso o universo é que sabe. De seguida, ele vai voltar a nascer. Mas desta vez, logo a seguir, quando ele está a tentar fugir daquele sofrimento que já foi ampliado 1000 vezes, ele vai nascer, mas desta vez sem pernas e com uma daquelas deficiências, porque ele deu cabo do seu corpo físico. Ele deu cabo do seu corpo físico, que estava agregado ao seu perispírito, que estava agregado ao seu espírito, portanto, ao seu corpo astral, e toda essa manifestação criada por ele é passada para o corpo astral e o corpo astral fica então danificado. Como ele saiu da Terra
vamos dizer, 50 anos ou 60 antes de ter cumprido com a sua missão, teve que voltar à Terra, mas desta vez com essas deficiências todas, aquelas pessoas deficientes que andam assim e que as pessoas nem se aproximam, ficam com pena, não é? Vejam bem. Então ele, para saiu de um plano em que as coisas não corriam bem, para ir para outro muito pior. Muitas vezes pior. E há outros exemplos. Existem 1000, eu não vou falar nos 1000. Eu vou agora falar de um exemplo de uma mãe, porque o suicida esquece-se que existem outras pessoas na Terra que vão sofrer por causa dele. E todo esse karma ele vai ter que passar por ele, vejam. Então ele não é corajoso, ele é muito covarde, porque corajosa foi Erika. Vão ver a história de Erika. Isso é uma história de coragem. Se tiverem a pensar tirar a vossa vida, vão ver a história de Erika. Está lá no meu canal. Se não souberem onde, eu lhe indico. Isso sim é uma história de coragem, de sobrevivência. Poucos no mundo passariam por aquilo sem se suicidar logo de seguida. E quando digo poucos, já seria mesmo 1 em 1000. Ela é aquele exemplo de força, único. E há outros exemplos assim. Então, quando a pessoa se suicida, ela tem que se lembrar de muitos fatores. Muitas vezes ela diz, ninguém gosta de mim, não sou amado. Isso é mentira. Nós sempre somos amados por alguém. Pode não ser por aquele homem ou aquela mulher que nós queremos, mais bonito ou mais fantástico aos nossos olhos, mas nós sempre somos amados. Sempre alguém sofre com a nossa morte. As nossas mães, por exemplo, as mães, crianças pequenas suicidam-se. Isso dá-se ao facto dessas pessoas já virem de outras vidas com a fuga da realidade. A culpa não é das mães. Não é das mães. Há mães que têm filhos pequeninos que se suicidam. Isso é assustador. Já vêm de outras vidas. Elas depois vão aprender no Espiritismo qual o significado desses casos horríveis. Agora, eu vou então falar de um outro caso de suicídio. Neste caso não era um suicídio direto, é uma história. Uma mãe que teve um filho e o filho já nasceu cego, surdo, mudo e sem braços. Cego, surdo, mudo e sem braços. E vejam bem o sofrimento dessa mãe. Essa criança, quando tinha 5 anos, os médicos descobriram uma doença na criança em que tinham que lhe cortar as pernas. Vejam, horrível, não é? E a mãe foi ter com um médium, foi à procura, foi ter com Chico Xavier, história verídica, e pediu, implorou a ele para falar com os espíritos e dizer, haja uma intervenção divina. Por favor, o meu filho já nasceu cego, surdo, mudo e sem braços. E Chico Xavier ficou com muita pena e foi lá falar com os espíritos, foi falar com o André Luiz, o espírito estava ao lado dele, para pedir aconselhamento, para saber o que é que podia fazer por essa criança. E ele foi falar com outros lá acima, na hierarquia, e eles disseram, não, tem que cortar as pernas. Ele, tem que cortar as pernas? Sim, tem que cortar as pernas, porque essa alma que está aí já se suicidou 9 vezes. E agora que tem pernas e vai fazer 5 anos, está à procura já de uma forma de chegar a um precipício para se atirar. Então vejam, mesmo que não lhe cortassem as pernas, ele ia-se mandar de um precipício. Vejam bem o karma que é acumulado nesse tipo de pensamento. A fuga, a pessoa quando se suicida uma vez, depois vai voltar logo a seguir. Logo a seguir. Às vezes é imediato. Ela suicida-se e já está a nascer ali. Com a mesma dor, com o mesmo sentimento. E se ela der um tiro na cabeça, vai nascer deficiente da cabeça. Vai ser aquela pessoa que não consegue, que a sua alma pensa, mas não vai conseguir manifestar o pensamento. Se ela se mandar lá de um precipício, ela vai nascer logo de seguida, porque sem pernas. A zona que bateu no chão vai ser afetada. Vejam, se ela tomou comprimidos para... Pronto,
pronto, aquela morte mais suave, ela vai nascer de seguida. Se tinha, por exemplo, um suicídio por amor, alguém que morreu e eu penso, vou-me suicidar, vou ter com ela, é romântico. Mas isso não vai acontecer assim. Veja, o que vai acontecer é que a pessoa nasce logo de seguida, toma os comprimidos, nasce logo de seguida, com problemas de estômago e com problemas de sangue. E vai viver aqueles anos que faltam. Só. Então, se a pessoa tem 50 anos, vai viver até aos... Quando se mata, portanto, fica a dever à Terra 35 anos. E vai ter que voltar cá para cumprir com esses 35 anos. E durante estes 35 anos, ela vai ter o quê? Uma leucemia, vai ter um problema de sangue e de estômago. E vai morrer dessa leucemia. Porque ela já provocou essa leucemia na vida anterior, quando tomou algo para dar cabo do seu corpo. Isso é o maior crime que pode existir, de todos os crimes. Agora, há situações em que a pessoa é sim perdoada quando existe uma depressão profunda e em casos de crianças. Há crianças com doença depressiva e obsessores espirituais. Alguém que provoca naquela pessoa o suicídio. E isso é diferente. Então, se você tiver obsessores, que é espíritos agregados à pessoa, que estão-lhe a provocar um sofrimento horrível, vá à procura de uma cura. Porque as depressões têm cura. As pessoas dizem que não têm cura assim. Basta espantar esses espíritos opressores. Depois, vamos voltar à história de Erika novamente. Então, na história de Erika, ela sofreu aquilo tudo, vejam. E ela chegou a um ponto e disse, quando virem a história, tenho a certeza que vão ficar curiosos e vão lá ver. É narrada por mim. Eu conheço a Erika pessoalmente. É uma pessoa fantástica, fantástica. É aquele tipo de pessoa que toda a gente queria ter essa força. O que é que aconteceu? Ela, depois de passar por isso tudo, ela chegou a um ponto na vida dela em que em que pensou, o que é que eu faço? Eu não tenho nada. Então, das duas, uma, ou eu acabo já com a minha vida, ou então eu sigo em frente. Mas ela pensou, mas eu estou viva. Então, eu não adianta eu ficar aqui neste sofrimento, não me serve de nada. Ainda que tenha passado por aquilo tudo. Vejam, bem, mas por aquilo tudo, vocês nem têm ideia do que ela passou, só ouvindo a história. É uma história muito, muito poderosa. Então ela pensou assim, vejam bem a coragem desta mulher. Não tinha nada, não tinha roupa no corpo, não tinha uma moeda. Uma mulher negra, um bocado negra, bonita, negra, com 31 anos na altura, sem nada, sem marido, sem casa, sem filhos, sem nada no meio da rua, sem roupa. E ela pensou assim, o que é que eu vou fazer? Ou sigo em frente, ou então, ou me suicido, ou então fico aqui no sofrimento. Então, ela pensou, é mais vale seguir em frente mesmo. Mas ela usou de um salmo muito poderoso, o Salmo 31, que é um dos salmos mais poderosos para situações de amargura. É um salmo em que é uma invocação direta a Deus. Então a fé faz falta mesmo. Se você está a passar por um período difícil, existe fé, existe uma forma de acabar com esse sofrimento. E eu vou explicar uma outra coisa. Antes das pessoas virem à Terra, é lançado um desafio. A pessoa já está num determinado plano de existência. Já está, uns estão mais abaixo. Os mais fraquinhos escolhem uma vida assim mais suave, morar numa casa com piscina, ter uma vida assim leve. Porque eles não têm a resistência para grandes desafios. Isto é como se fosse um jogo de computador. Está a ver aquele jogo que a gente vai e é logo difícil, então já mete o nível fácil. E há outros que já passaram por esses níveis mais fáceis e estão dispostos a um desafio maior para aprender mais. E às vezes eles são precipitados e escolhem uma vida mesmo complicada. Escolhem passar por algo de muito doloroso, de muito difícil. Porquê? Porque eles já estão num estágio, por exemplo, de anjos ou de serafins e querem subir. E como na vida anterior eles conseguiram superar uma dor bem grande, eles acham que ainda vão conseguir mais.
Então eles vão escolher, antes de vir à Terra, uma vida mais complicada, uma vida pesada, porque eles sabem que isto aqui é muito rápido. E eles pensam, eu vou aguentar o que ninguém aguentou, porque eu quero subir, eu quero ficar. Ambição. Ambição. Eles são ambiciosos para lá em cima irem para um planeta maior, para um plano maior. Por exemplo, para pularem de Vênus para Júpiter. A vida em Vênus, que é muito boa, mas a vida em Júpiter é melhor. É o equivalente a um hotel de 6 estrelas. E então eles, eu vou enfrentar um desafio ali na Terra de algumas horas. Porque isto são umas horas. Perante eles, isto são umas horas só. Então eles escolhem um desafio mais difícil. Mas quando entram cá na Terra, depois não aguentam. Dizem, isto é pesado demais para mim. E vão carregar no botão suicídio. É o que acontece. E depois vão ter de pagar por todo aquele tempo que não cumpriram. Porque não dá para fugir de uma penitência. É como quem vai para a escola e está aí na 3ª ou 4ª classe e diz, eu não vou fazer esta disciplina. E deixa de ir às aulas. Ela não vai pular para a 5ª classe. Ela vai ter que repetir aquela cadeira. É exatamente isso. Ou então uma pena de prisão, 5 anos. Eu não vou aguentar isto. Eu vou fugir. Cada vez que ele foge é agarrado e cumpre mais 5 anos. E o suicídio funciona assim. A história da Erika é muito profunda, porque ela foi investigar no espiritismo e foi investigar quem eram os filhos dela, quem era ela e porquê que isso tinha acontecido. E então acontece que na outra vida, antes dela vir para a Terra, na 5ª, na 6ª dimensão, ela tinha 2 grandes amigos. Um grande amigo, uma grande amiga. E esses grandes amigos estavam lá e deviam anos à Terra. Eles tinham que vir cá. Eles eram obrigados a passar poucos anos. Um devia 5 anos, o homem. E a mulher devia 13 anos à Terra. E eram almas amigas dela. E ela era uma alma superior avançada. Era uma alma pura. E por amizade a eles pediram a ela que fosse mãe deles. Porque eles precisavam de uma mãe na Terra. Vejam bem, lá em cima, todos adultos. E estão a negociar, a pedir um favor. E ela foi tão boa, que aceitou essa missão. Ela aceitou a missão de vir à Terra, ser mãe daquelas 2 crianças que tinham que nascer e tinham que morrer muito cedo. Vejam o quão grande é esse coração. Vocês seriam capazes disso? Provavelmente não. A maior parte das pessoas não tem essa compaixão gigantesca de aceitar perder um filho por favor a esse filho. Então, se você perdeu um filho assim novo, você já conhecia essa pessoa, você veio à Terra, você não pode ser uma má mãe. É muito pouco provável que isso aconteça. Tem que ser uma boa alma mesmo para aceitar essa missão. Muitas vezes são provações feitas para os pais, situações de crianças recém-nascidas que nascem, são os pais já que aceitaram ser pais daquela criança. Foi uma bondade. A pessoa vem à Terra e basta um dia que a pessoa vai lá, utiliza a eutanásia, por exemplo, pede ao médico, isso é um suicídio passivo, mas indireto, mas é um suicídio. E a pessoa tem mais um dia de sofrimento na Terra e para não passar por esse dia, pede ao médico e a eutanásia tira a sua vida um dia antes. E por esse dia a pessoa vem à Terra, novamente, sofrer as mesmas dores desse dia e uma mãe vai sofrer muito. Vejam como o karma funciona. Portanto, se tiverem com uma dor grande, falem com alguém, investiguem, porque tudo passa. E aqueles que vos ensinarem a passar por esse momento difícil, com certeza que já passaram por pior do que isso, porque senão não poderiam ajudar você de maneira nenhuma. Portanto, alguém como a Erika pode ajudar outros que estão numa situação
de pensar em se mandar pela janela, de pensar em cortar os pulsos, de pensar em uma morte qualquer, um afogamento. As pessoas utilizam, pensam e o suicida eventualmente vai se suicidar, mas se ele souber que não tem uma fuga, então ele já não se suicida. Ele tem que passar por aquilo. Se você está num sofrimento, se você ou alguém seu conhecido está a pensar suicidar-se de alguma forma, não pense que vai ter do outro lado um oásis à sua espera, porque isso não vai acontecer. O oásis é aqui mesmo. Aqui na Terra a gente supera, como Abraham Lincoln superou, como a Erika superou. Abraham Lincoln teve 8 anos em sofrimento. Ele várias vezes pensou em se suicidar. Vejam bem, se aquele homem tivesse se suicidado, o que tinha acontecido com o mundo? Ele aboliu a escravatura. Ele foi o melhor presidente dos Estados Unidos da América. O melhor de todos. Graças a ele, os afro-americanos passaram a ser livres. Ele mudou o mundo. Mas ele sofreu 8 anos antes. Pensem nisso. Pensem nisso e espero poder ajudar. Espero que a vossa vida mude e que superem o vosso problema, porque coisas boas estão para vir. Depois de uma tempestade, há abundância. Sempre. Tenham fé. Nunca desistam de viver, porque a vida é a única coisa, é o maior bom dom que nós podemos ter. É o dom da existência. O dom da existência. Sintam isso. E se precisarem, falem comigo que eu vou dar conselhos e vou dar, inclusive, atendimento direto a quem estiver nessa situação. Obrigado.